Perdidos na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso. Olá a todos os ouvintes do Perdidos na Estante, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do meu e do nosso podcast de literatura e suas adaptações. Como semana passada nós falamos sobre Turma da Mônica Laços, hoje vamos falar sobre o filme Laços, que saiu em 2019, e para nos ajudar a discutir sobre esse filme maravilhoso, eu convidei duas pessoas maravilhosas, claro, para fazer parte desse episódio, que são a nossa querida Domênica Mendes e Amanda Barreiro. Domênica, tudo bem com você? Está pronta para mais um Laços de Família? Estou preparadíssima, MC Paulinho Veiga. Estou aqui, ó, pronta pra balada, pro batidão. Vamos que vamos, tô muito feliz. Já vou começar falando que eu amo Laços de paixão, tanto quanto eu amo Perdidos na Estante. E amo gravar com a Amandinha. Como é que você tá, Amandinha, hoje? Você tá bem? Eu tô bem, Doi, e você? Tô bem também. Ai, que bom, amiga. Então, né, Paulo nos convidou pra essa missão maravilhosa de falar sobre um filme também maravilhoso, que é o Laços. E aí, Paulo, tá pronto também pra essa missão? Estou pronto pra essa missão. E tem um plot twist hoje. Eu não amo Laços. Ah, que surpresa, né? 0 pessoas foram surpreendidas. Então, eu acho que estão nos chamando ali. Gente, não, olha só, vamos estreitar os laços com os nossos ouvintes antes de ser chamado o assistente pra encerrar essa briga de família, que é o seguinte. Quem vai virar laços de família mesmo esse negócio? Quando que Paulinho nos chama a gente pra falar de alguma coisa se não é pra ele falar mal, né? Tá aí, gente, tem um marco de alguns tempos atrás aí de ficções de obras curtas. Procura lá, o Homem Bicentenário, aquela galera lá, e ouve. Aí depois vocês voltam aqui, tá bom? Chama o assistente, Paulo, chama, porque senão vai dar na tua cara, Paulo. Aquelas violentas, né? Vou te dar o Sansão na testa, Paulo. Isso que eu ia falar, chama a Mônica. Chama a Mônica que ela resolve isso em 2 tapas. Em 2 tapas, literalmente. Sim, literalmente. Eu vou chamar o assistente antes que eu leve uma coelhada na cabeça. Assistente, diz aí os dados da obra. Lançado oficialmente em 2019, Turma da Mônica Laços é uma aventura emocionante que resgata para as novas gerações os famosos personagens do bairro do Limoeiro. O filme foi baseado na bem-sucedida graphic MSP, escrita pelos irmãos Victor e Luca Fage, de mesmo nome. As filmagens se deram em 3 municípios, Limeira, Paulínia e Poços de Caldas. Estamos aí, bloco sem spoilers. E aquele momento mágico do episódio em que nós fazemos a nossa sinopse criativa. Para hoje, a nossa vítima é Amanda Barreiro. Ai, você me adora, Paulo. Respira, você está pronta, Amanda? Não. Mas acho que não é uma opção, né? Pois é, né? Queria dizer que é, mas não é. Não é. Não é. Grande irmão está observando. Ai, meu Deus. É isso aí. No caso, o grande irmão fui eu que inventei essa merda. Nossa. É isso aí. Ai. Amanda Barreiro, faça uma sinopse. É uma sinopse que tem a ver com o nosso papo de hoje. Como se você fosse uma criança de 5 anos apresentando seu filme favorito pra tia da escola. Vamos lá, sou sua professora, Amandinha. Vou entrar aqui na personagem também. Tia Dô. Olá, Amandinha. O que você aprendeu nesse final de semana? Conta pra tia Dô. Oi, meu amor, conta pra titia o que você fez nesse final de semana. Tia Dô, eu vi um filme tão bonito. Eu vi o meu Laços. É o meu filme favorito. É mesmo, Amandinha? E sobre o que o Laços fala? Então, tia Dô, é que o Au-Au do Cebolinha fugiu e eles precisam achar o Au-Au do Cebolinha. É mesmo? É a turma da Mônica. É a turma da Mônica? E eles vão achar o Au-Au. Vão achar o Au-Au? Acho que sim. Muito bem, Amandinha. Então senta ali, Amandinha. Ganhei a estrelinha? Ganhou a estrelinha. Uma estrelinha na sua testa, toma.
É isso. Hashtag morta. Ó, pra quem viveu nos anos 90 e acompanhava as adaptações de Turma da Mônica bem antes desse live action do Laços, existia um filme que era o Natal da Mônica, que tinha estrelinha. Vocês lembram da estrelinha? Que depois tinha o brinquedinho que você colocava na mão, ela piscava? Eu lembro. Uhum. Pois é, foi essa estrelinha que eu dei pra Mandinha de 5 anos. Depois dessa experiência maravilhosa proporcionada pela nossa querida Amanda com sua sinopse criativa. De nada. Obrigada, Dô. De nada, tamo aí. Participação especial, Dô. É isso aí. A participação especial de Domênica Mendes. Como foi a experiência de vocês com o filme? Eu assisti Laços no cinema quando saiu, e foi uma coisa muito gostosa de assistir. Eu achei super gostoso, eu achei super emocionante, super me transportou pra um lugar seguro e gostoso, sabe? É uma história muito saborosa de se ver. Olha, beijo pro Magali aí, né? E reassistindo pra gente poder gravar, esse filme está no Telecine. Cara, continua gostoso, sabe? Eu acho que eu gostei mais de quando eu revi do que quando eu vi a primeira vez. Assim, eu gostei muito, viu? Gostei muito mesmo. E o pessoal no cinema super se emocionou, super gritava, assim, esbaldava. Rolou até palminha no cinema. Lembra, gente, quando a gente ia no cinema bater palminha? Então, naquela época lá. Nossa, Faz um tempo. Faz um tempo. Já tem 84 Já anos. tem 84 anos que isso aconteceu e foi, assim, muito gostoso. E você, Amandinha? Conta pra tia Dô. Não, pera. Conta pra mim. Não, calma. Não se empolga. Eu também vi no cinema. Foi uma coisa muito engraçada, porque no cinema tinha, assim, todas as gerações. E todo mundo estava curtindo, desde as criancinhas até os pais das criancinhas, os avós das criancinhas. Eu fui com uma amiga do trabalho e ela levou os 2 filhos dela. Ai, que legal. 2 filhos já adolescentezinhos. E todo mundo tava naquela vibe ali de, tipo, Turma da Mônica. E é muito legal você ver isso, né? Porque eu cresci com a Turma da Mônica e agora eles estão crescendo com a Turma da Mônica. Uhum. Como isso vai unindo, né, esses laços entre gerações. E o cinema tava lotado quando eu fui assistir. Eu adorei demais. Nossa, eu chorei no cinema. E não que, assim, o filme tenha realmente me emocionado pelo roteiro em si, mas é porque ver toda a minha infância concretizada em um filme live action, com tantos detalhes e com tantas referências e com uma fidelidade tão grande à história, me deixou muito emocionada. Uhum. Eu lembro quando eu era criança, eu via peça de teatro, eu via desenho, eu lia os quadrinhos, tinha os livrinhos de colorir, os bonequinhos, tanta coisa, mas de repente é um filme, sabe? Sim. E um filme com atores... Um filme com gente, né? Com gente e com bons atores, Sim. sabe? Você tem ali o Rodrigo Santoro, você tem o Paulo Vilhena, né? Uhum. Que faz o seu Cebola. pai do Cebolinha. Uhum. Isso, o seu Cebola. Então você vê aquilo, sabe, finalmente real. Nossa, foi uma emoção enorme, enorme. E revendo, eu também fiquei extasiada aqui. É gostosinho, gente. É 1h30 de filme. E você, Paulo? Eu acho que se eu tivesse visto o filme primeiro e depois lido HQ, teria sido melhor. Tá. Entendeu? Uhum. E eu acho que a Dô teve essa experiência. Você assistiu o filme primeiro e depois foi ler a HQ. Foi. A HQ matou a minha experiência com o filme. Porque, assim, eu tecendo comparações entre o quadrinho e o cinema, não prestou. Porque eles mudaram muita coisa, mas muita coisa, que me emocionou na HQ e eu vi saindo da adaptação. Isso me chateou, de certa forma. Até papéis foram modificados, sabe? Se, por exemplo, algo simples. Na HQ, eu senti que todo mundo teve uma importância. Por mínima que seja, sabe? Todos contribuíram pra aventura dar certo. Uhum. E eu não senti isso no cinema. Paulo, mas você reassistiu? Assisti 2 vezes. Eu assisti 2 vezes. E mesmo assim você achou que os papéis não foram bem distribuídos? Eu Não. te pergunto, porque eu saí do cinema. E eu até acho, gente, que eu fiz esse comentário quando eu gravei com os meninos do podcast Cinemação. O número do episódio é 326. E eu vou deixar o link pra Amandinha deixar no post pra gente ouvir. Um episódio muito massa com os meninos que eu participei. Eu lembro que eu saí do filme e falei, gente, é Turma da Mônica, mas o filme
filme só fala sobre o Cebolinha e a Mônica, a Magali e o Cascão ficam meio de lado. E aí, reassistindo pra gravar com vocês, eu percebi que não. Eu acho que a Magali nem tanto. A Magali é aquela que provoca, de certa forma, as dificuldades. Ela sempre faz alguma atrapalhada que aí eles precisam se juntar pra poder resolver. Ela é o alívio cômico também, né? Ela é o alívio cômico. Agora, o Cascão eu senti muito alijado. Não acho, não. Eu acho que o Cascão aparece muito mais que a Mônica, até. Não. O Cascão é o incentivo. O Cascão é aquele que fala, não, você que vai fazer, Cebolinha, você vai fazer o plano, toma aqui. Não, Cebolinha, eu acredito em você. Então, mas são 2 momentos na história. Não são. Ele fica reforçando isso o tempo todo na história. Eu não vi. Fica assim, Paulo. Fica assim. A Amanda tem razão. Uma outra situação que eu fiquei muito chateado, que eles tiraram, de certa forma, o que o Cascão deveria fazer, é que naquele momento da noite na floresta, é o Cascão que fica fazendo a guarda à noite. Sim, aí quem faz é o Cebolinha. Quem faz é o Cebolinha. Então, eu achei desnecessário. Tem um motivo pra ser o Cebolinha no filme. Tem um motivo pra ser o Cebolinha, que é pra ter até aquele contato com o louco lá e... Porque é o Cebolinha da turma da Mônica, é o Cebolinha que tem a interação com o louco. E eles colocaram o louco como um extra no filme, que eu achei um extra muito legal, por sinal. Pô, vale o filme só pelo louco. Não, eu gostei do louco, da participação do louco, mas eu não gostei da substituição. Olha, Paulo, eu acho que você tá sendo ranzinza. Eu acho que você tá pegado demais. Por isso que eu tô dizendo que a minha experiência com o quadrinho prejudicou a minha experiência com o filme, de certa forma. Eu entendo isso que você tá falando, só que abrindo aqui as cartas da mesa pra quem tá ouvindo a gente, quando a gente decidiu ouvinte fazer sobre essa história, sobre essa HQ e esse filme, o Paulo, depois que ele reassistiu, ele foi lá no grupo, né, e ele comentou, eu reli e realmente eu não gosto do filme porque não é uma boa adaptação. E aí a gente volta batendo naquela tecla, né, o que transforma uma obra em uma boa adaptação? É eu manter todos os personagens fazendo as mesmas coisas na mesma ordem, com a mesma fala, no mesmo minuto, ou eu pegar a essência da história, dos personagens do universo e dentro daquela outra obra, através do processo ali de transmídia, transformar aquilo em algo novo, né? Então, assim, eu entendo que você fique, poxa, né, à noite quem faz a guarda é o Cascão, mas por mais que seja lindo o quadrinho, literalmente o Cascão só fica com uma lanterna olhando pros lados. Não acontece nada naquela noite. Sim. Mas o que o Cascão fez que era tão importante que atrapalhou no filme o Cebolinha ver o louco? Você entendeu? Não é isso. O que me incomodou foi eles terem trocado aquela cena da fogueira pela cena com o louco. Tá, então não foi o Cascão à noite, Paulo. Então foi a cena da fogueira. Não, eu dei um exemplo de como o Cascão foi meio que escanteado. Ah, tá, entendi. Tá. Eu queria usar tipo assim, só pra dar um exemplo de como ele foi escanteado. Essa função dele foi modificada. Entendi agora. Isso em outros momentos, tipo assim, eu senti, o que o Cascão tá fazendo aqui, cara? Tá, beleza, sabe? Porque nada do que ele fez na história, a Mônica ou a Magali não poderiam ter feito. Ah, não. Paulo, você está errado. Não sei, eu não concordo não, Paulo. Também não. Olha, eu acho assim, eu vou defender a seguinte tese aqui nesse episódio. A proposta do filme não é ser uma adaptação fiel da HQ Laços. A proposta do filme é ser uma adaptação da releitura da Turma da Mônica, que foi Laços, porém de forma a abraçar essas gerações que são muito fãs de Turma da Mônica e nunca tiveram um filme live action. Mas aí que tá. Aí também eu vou causar mais polêmica ainda. Eu acho que nem isso eles conseguiram adaptar bem. Porque a mensagem da HQ é uma e a do cinema é outra. Discordo e eu acho que assim, são mensagens... Eu não acho não, gente, são mensagens válidas de qualquer forma. Eu só acho assim, tipo, a HQ, ela tem como base, como essência, você mostrar o laço que une a amizade entre eles, né? Sim, o filme também é sobre isso. Não necessariamente. Se a HQ, ela é muito mais baseada numa discussão sobre os laços que formam a amizade deles, por isso, laços, o filme, ele é muito mais uma história de amadurecimento, porque você trabalha mais o Cebolinha e qual o laço que ele tem com os seus outros amigos. É um laço de amizade? Sim, também. Só que na HQ, isso é mostrado de uma forma mais geral. Isso é até mostrado de uma forma até mais ingênua na HQ do que no filme. O filme, eu achei aquilo completamente desnecessário, os flertezinhos.
a partir do momento em que você sai da ideia de você trabalhar a questão dos laços de amizade e parte para uma jornada de amadurecimento, você tá saindo do tema central da HQ. Você não precisa adaptar a HQ do jeito que ela foi concebida. Agora, você pegar e deixar de lado as mensagens da HQ e trabalhar algo completamente diferente no filme, e assim, o único ponto de conexão pra mim entre filme e HQ é a aventura, é a busca pelo floquinho. O único? Eu acho que sim. Tá bom. Sim, Peraí que eu vou pegar minha Sansão, eu já volto, gente. Por favor, Amanda, por gentileza, e eu vou pegar minha melancia, porque assim, gente, olha só, sobre essa questão do flerte. Primeiro que a gente já cagou todo o episódio, né? Então quem não assistiu o filme não tem a mínima ideia do que a gente tá falando, pra variar, né? Então, desculpa aí, ouvinte, se você não tem ideia do que a gente tá falando. Agora, segunda coisa, essa questão dos flertes que os personagens fazem, eu não vi em momento algum que eram flertes, tá? Eu acho que ele permite, sim, essa interpretação. E eu acho que acaba a dúvida no final, que mostra que eles estão ali realmente na pré-adolescência e que todos eles estão formando seus parzinhos. Mas aí, nesse sentido, eu vou lembrar o Paulo de que quando começa a história do Laços na HQ, a primeira cena é do Cebolinha e do Cascão vestidos de Peter Pan e do Capitão Gancho, e eles estão correndo, e eles passam pela casa da Denise, e a Maria Cascuda tá na piscina, e o Cascão volta e dá um beijo no rosto dela, tá? Então, assim, isso também estava na obra de alguma forma. Eu não acho que essa história é uma história sobre crianças desenvolvendo a sua sexualidade, ou o seu lado afetivo sexual. Tá? Eu acho que essa história é uma história de crianças, pré-adolescentes, porque pra mim, como eu citei no episódio da semana passada, né? Eu acho que tanto na HQ quanto na série, eles estão ali naquela fase da pré-adolescência. E aí a Amanda veio com a informação de que eles tinham 7 aninhos, né? Segundo o material extra da HQ. Segundo o material extra, sim. E pra mim, gente, eles já eram pré-adolescentes, assim, tranquilamente. E talvez seja devido à minha criação. Eu com 7 anos eu comia terra, não saía caçando meu cachorro pela rua de cima. Minha mãe não deixava eu sair de casa com 7 anos de idade, sabe? E aí, é isso, né? E eu não vi assim, sabe, esse amadurecimento. E eu acho que tanto o filme quanto a HQ, eles falam sobre esses laços da amizade deles. E é uma amizade que ela envolve vários outros sentimentos, né? De cumplicidade, de respeito, de competitividade, de vontade de ser igual ao outro, porque você quer coisa mais inocente do que o Cebolinha pistola com o Cascão, porque o Cascão falou pra ele, os seus planos infalíveis nunca dão certo. E aí ele fala pra mãe dele, mas mãe, eu preciso vencer a Mônica. E ela fala, mas por quê? Porque senão ela vai ser pra sempre a dona da lua. E eu quero ser o dono da lua. Sabe? Não existe dono da rua, sabe? Mas olha que coisa inocente, que coisa fofinha, sabe? O que ele quer, na verdade, é conquistar aquilo que ele admira na Mônica, né? Por isso que ele fica provocando ela o tempo todo. Entende? E eu vejo nisso muita infantilidade, assim, muita imaturidade no sentido de pureza da criança, sabe? Eu não vejo isso como uma coisa maldosa. Bom, pra quem já conhece a Turma da Mônica, gibizinho, flerte existe desde sempre. Eles sempre tiveram namoradinhos e namoradinhas. E nunca foi, assim, algo malicioso. Não. Aquela coisa de um crushzinho. Não tem nada de muita relevância na história. Mas o Cebolinha sempre teve uma quedinha pela Mônica. Um crush. Isso é um fato, assim, sempre teve, sempre existiu. Tanto que, como a Dô falou, ele fica nessa neura de eu tenho que derrotar a Mônica, porque, na verdade, ele não, como criança, ele não entende que ele tá sentindo, na verdade, um crushzinho por ela. E nessa idade, isso é uma coisa, né, nossa, de outro mundo. Ele não sabe lidar com isso. Então eu não vejo problema de mostrar isso no filme. Não, que eu falei, eu não vejo problema em você mostrar isso no filme. O que me incomodou foi que na HQ isso não é tratado. O que é tratado é a amizade deles. Mas ainda tem amizade no filme. Tem amizade. O que eu tô dizendo é que não é isso. A mensagem da HQ, ela não foi entendida pelo produtor.
o diretor, quando faz a adaptação da história, obviamente, ele não precisa adaptar toda a história ipsis literis. Não existe isso. São 2 veículos diferentes. O que me incomodou foi a mudança de papéis, o design dos personagens me incomodou um pouquinho, não foi da maneira como eu esperava, mas é óbvio isso, tá? É óbvio. Não tem como você copiar, é um design clássico que o Maurício criou para as HQs, e era muito difícil você trazer isso para um live action, não teria como. É a mensagem que se perde, né? E as trocas. Não é uma ou 2, são várias delas. Quem que você acha que não foi bem vestido de personagem no filme? O mais verossímil possível. Porque, assim, gente, é impossível você encontrar um Cebolinha por aí, né? Claro, ele é um desenho. Alguém com 5 fios de cabelo, é impossível. Não vai dar pra ter um garoto careca com 5 fios, não Paulo. tem como. Mas... Ele é um desenho, gente, ele não é gente. Mas a Magali me incomodou. Ué? A Magali me incomodou. Por quê? Porque ela fugiu totalmente do design, entendeu? Por quê? Em quê? Eu não sei nem se ela me remete à original, a do Maurício. Nossa, Paulo, eu não sei olha, nem desculpa. se ela me remete à do Maurício. Eu acho que eu vou parar de falar isso, porque assim, eu discordo grandão do que você tá falando. Quando eu vi, olha só, eu não tinha lido HQ, eu não tinha visto o filme. Quando eu vi o pôster do filme e eu bati o olho nessas 4 crianças, eu falei, meu Deus, recriaram a minha turminha em crianças. É perfeito, pronto, queria estampar aquilo ali numa camisa e sair pela rua. Pra mim aquilo foi perfeito, identificação assim, na hora. Então, eu não consigo ver nenhum problema nisso, Olha não. só, eu concordo grandão com a Amanda e eu acho que talvez o que possa ter surpreendido algumas pessoas com relação a Magali é que a Magali clássica, ela é aquela jovenzinha com vestidinho e tal, igual a personagem está, óbvio, mas ela tem um penteado diferente do que a atriz no filme. Sim. Mas aí eu vou olhar e vou falar, gente, pelo amor de Deus, sabe? A Mônica também tem, né? Sabe? O cabelo da Mônica parece um cacho de banana. Mas aí que tá, a Mônica tá igualzinha a HQ. Essa não tem problema. Mas o cabelo tá totalmente diferente. Em relação à Mônica, eu tenho 0 problema. Eu consigo identificá-la facilmente. Ela é até dentucinha, igual a personagem da HQ. Você sabe que aquilo lá é uma prótese, né? Sim. Sim. E você sabe que talvez por uma questão, sei lá, de respeitar o direito da atriz, que é uma criança, e não cortar o cabelo, talvez por algum outro trabalho, alguma coisa assim, não fazia sentido colocar um Chanel numa criança daquele tamanho, né? Não, claro que não. Sem contar que a Magali, se você reparar bem nela, tem uns fiapinhos atrás da cabeça, assim, próximos ao pescoço. E eles fizeram disso uma releitura de uma chiquinha pra baixo, assim, como o da Magali do filme. Eu não vejo muito problema nisso. Eu acho que ela assim tá como diferente na por causa do HQ, cabelo ela só. tem um Chanelzinho. Que é totalmente diferente também. E eu acho que fica muito claro no filme a diferença, por exemplo, do corpo das duas, né? Porque a Magali, em todas as histórias, ela sempre foi magra e comeu muito. Sim, palitinho. E a atriz que foi escalada pra fazer o filme também, né? Ela É um palitinho. é bem magrinha, né? Então... A Mônica já tem as perninhas mais grossas, já é um pouquinho mais cheinha. Então, Paulo, eu acho que você tá pegando muito pesado, amigo. Também acho. Novamente, o coração tá muito peludo pra falar de Turma da Mônica. Sabe o que cairia bem hoje? O capitalismo, o patriarcado, o Bolsonaro. Sim, mas também ia cair muito bem um comentário nesse episódio, né? Verdade, eu tô morrendo de saudades de gravar comentários. Pois é, eu também. Bem que o pessoal que tá ouvindo aí podia ir lá no site do Leitor Cabuloso e deixar um comentário. Ou se achar mais fácil, pode também marcar a gente nas redes sociais. @ Leitor Cabuloso. Sim, inclusive a gente vai ler o seu comentário em live lá na twitch.tv/casal de podcast. A gente vai ler e comentar de quarta-feira, sempre a última quarta do mês, às 19 horas. Mais conhecido como 7 da noite. Isso. Então tá bom, tá combinado. Temos um date. É isso. Olha, eu vou te falar uma coisa do filme que
não tem muito na HQ e que eu achei essencial e que eu identifiquei muito mais necessidade de estar ali e falta disso na HQ. Os pais têm muito mais participação no filme. Eles aparecem muito mais. Meu, na HQ, os pais das crianças ficam sentados com as crianças, sei lá, fora 2 dias e eles em casa. E se eles têm 7 anos de idade, vai me desculpar, mas assim, há um limite pra descrença também numa obra. Sabe? Inclusive, eu amei o papel da mãe do Cebolinha, sabe? Uhum. Eu achei ela tão fofa no filme. E é uma personagem que não tem muito destaque nos gibis, por exemplo. Ela sempre é bem pano de fundo ali. Na HQ, ela só aparece ali com o Cebolinha bebezinho. E, não sei, não vi o Floquinho não, filho. Sabe, umas coisas assim bem... Eu acho que o filme tratou muito melhor da questão dos pais. Eu só não... O que eu não gostei muito dessas alterações que o Paulo estava falando foi da situação do Floquinho em si, o que estava envolvendo ele. Que a gente fala melhor o cabelol. depois. Isso, o cabelol. Eu achei isso meio viagem. Ah, sim. Ali forçaram na maionese. Eu tenho uma reclamação. Lembrei agora de uma reclamação também. Eu vou falar nesse bloco, que é isso aí. A minha reclamação é que existe um momento da história onde a gente chega com as crianças em um cemitério. Uhum. E não tinha o Penadinho. Mas tinha referência. Mas eu queria o Penadinho. Porque eu sou de uma geração onde existiu um live action de Gasparzinho. Eu queria. Gente, o Penadinho seria bem legal. Cara, naquele momento, eu entendi, né, a referência. Eu acho que é gostoso porque você vê aquilo, você fala, o Penadinho. Cadê o Penadinho? O Penadinho, o Penadinho. E aí não teve o Penadinho. E eu, poxa, cinema. Eu acho, inclusive, que eles colocaram essas referências adicionais, o Penadinho, o Louco. O Jotalhão. O Jotalhão. Na pelúcia. Vocês esqueceram do Jotalhão. Sim, na pelúcia do Cebolinha. Eu acho lindo. Como fã de Turma da Mônica, não me importa se é Laços, se é Lições, que é o próximo, não importa o nome. Apareceu referência de Turma da Mônica, eu tô ali aplaudindo de pé. Porque é isso que o fã quer ver. Sim, Nós queremos essa conexão com os personagens. Perfeito. E eu acho que tem de sobra no filme. Sim. E se o Paulo deixar um pouquinho esse coração peludo dele, entendeu? Um pouquinho só. E abrir o bloco com spoilers, se é que a gente ainda pode falar isso, porque fica uma conversa do louco, né? Com o ouvinte. Ficou. O desafio tinha que ter sido do louco, inclusive. Que seria esse bloco. Exatamente. Vocês acham que isso foi sem querer, mas na verdade isso tudo foi muito bem pensado aqui, porque é uma homenagem ao louco que tá sendo maravilhosamente bem interpretado pelo Rodrigo Santoro no filme. É isso aí, cenourinha. É isso aí, cenourinha. A hora que a gente virar pro bloco de spoilers, a gente vai poder falar um pouco mais sobre a mensagem do filme e o porquê que eu acho que, no final das contas, é a mesma mensagem, apesar de vir de pontos diferentes. Sabe? Então, Paulo, você pode, por favor, chamar o assistente pra gente poder falar do Cenourinha? Com certeza, vamos falar do Cenourinha. Então, assistente, solta aí mais algumas curiosidades sobre o filme. O filme foi lançado em junho de 2019 e teve uma bilheteria muito boa para os cinemas brasileiros, mais de 46 milhões de reais, sendo visto por mais de 2 milhões de espectadores. Parte da renda do filme foi doada para uma ONG de defesa dos animais, a Ampara Animal. Bloco com spoilers. Agora, se você não tomou um spoiler no meio da cara no bloco anterior, continue com a gente. Se você não tomou um spoiler porque você não viu o filme, você não sabe que já tomou uns 3, 4. Entendeu? E se você tomou um spoiler, continua com a gente mesmo assim. É isso aí, porque a gente é legal. Tome mais. Tome mais spoilers. É isso aí. Então vamos lá, gente. Como que o filme apresenta a relação dessa linda turminha Chapchura? Eu acho que o filme vai mostrando um pouquinho de cada uma das características principais, né? Pra fazer esse conjunto depois na busca pelo Floquinho e mantém essa tradição que nós já conhecemos dos gibis, espero que o ouvinte também conheça, de ser essa turminha que, apesar de se engalfinharem e se matarem o tempo todo, se amam apesar de tudo, se apoiam apesar de tudo, e com isso, com esses obstáculos que eles vão encontrando, enfrentando, eles vão descobrindo que esses laços entre eles são ainda mais fortes.
Por exemplo, uma cena que eu acho muito bonita da gente ver isso é quando a Magali precisa lidar com a compulsão dela por comida e o Cascão precisa lidar com o medo dele de água, porque eles têm uma urgência de entrar na casa do sujeito e conseguir resgatar o Floquinho. Então eles têm que resistir a esses medos. Eu acho que isso é a base da relação dessa amizade. Mesmo com as limitações deles, eles acabam enfrentando, porque aquilo ali, aquela amizade, aqueles amigos, como posso falar, ajudar o outro, é muito mais importante do que o que eles estão sentindo naquela hora. O que você acha, Dô? Eu acho que faz muito sentido o que você falou, e enquanto você falava dessa cena da Magali e do Cascão, que já não remete ali à solução do problema, eu quero lembrar vocês de voltar algumas cenas antes, porque mais do que essa superação do medo deles, né? Que aí também o Cebolinha tem a superação quando ele xinga a Mônica e a Mônica, em vez de bater nele, chora e vai andando, e aí todo mundo olha pra ele e fala, poxa, cara, né? Você mandou mal. E ele fica sozinho. E o que ele mais queria era ser a turma do Cebolinha. Então, ali ele enfrenta, né, o maior medo dele. A Mônica também enfrenta o maior medo dela quando ela precisa entregar o Sansão pro Cebolinha prender o cachorro dentro da gaiola. Então, os 4 passam por esse desafio. Mas eu acho que o mais acolhedor, assim, disso tudo vem ao mesmo tempo em como eles se apoiam, sabe? Então, quando o Floquinho some, o Cebolinha tá lá triste na cama dele, vão os 4 lá buscar o Cebolinha, e aí vai lá o Cascão e fala, não, vai lá e faz um plano, que a gente vai te apoiar, e os 4 vão resolver. Quando a Magali tem fome em determinado momento da história, e aí ela come tudo, né? E depois ela fica com fome. E aí depois ela tem um momento ali de compartilhar a dor dela, que até pode parecer um pouco melodramático pra gente, mas vamos pensar que é uma criança falando isso, né? Que ela fala, ai gente, eu acho que eu vou embora porque eu só atrapalho vocês. E aí eles só olham pra cara dela e falam, Magali, vambora, vamos andando, porque ela é assim, né? Ela tá sempre se movimentando, ela não entra muito em briga, ela não entra muito em conversa. Lembra do episódio anterior, quando a gente tava falando da maravilhosa entrada dela na HQ, que a Mônica tá batendo nos meninos e ela chega e fala, vamos amiga por isso aqui? É o que ela faz, então todo mundo faz isso com ela, né? Tipo, só vamos andando, Magali, a gente já sede de ser, vamos embora, a gente não precisa falar sobre isso. E o Cascão, que ele para em frente lá ao lago, e ele fala, não, gente, não vai dar pra vir por aqui, não. E aí eu não me lembro se é o Cebolinha que fala, poxa, mas a gente tem que ir. Acho que é o Cebolinha que fala. E aí todo mundo fala assim, poxa, mas ele tem medo, então a gente vai por outro lugar. Uhum. Então, eles todos se acolhem. E a Mônica, lógico, né? Na mesma cena que o Cebolinha fica sozinho, que ela fica muito triste e todo mundo apoia ela ali. Então, eu acho que existe muito ali, tanto da superação que eles têm, né? No aspecto individual, que é o que eu vou enfrentar comigo em prol do grupo, porque a outra pessoa precisa de mim. Quando eu realmente preciso de alguém, todo mundo tá aqui me ajudando do seu jeito. E a segurança que eles tenham com os outros, pra não duvidar disso em nenhum momento, sabe? E isso é, cara, isso é a base de qualquer amizade, de qualquer relacionamento, né? Não precisa nem ser amizade, pode ser um relacionamento familiar, um relacionamento entre parceiros. Se você não tem plena confiança nas pessoas que estão com você, você não consegue continuar em busca da sua aventura, sabe? Então eu acho muito bonito isso. E eu acho que essa relação, ela é feita nisso mesmo. Eles se entendem do jeito deles. E os adultos, que têm um papel tão importante aí também, vê eles, se importam com eles. Mas destaque para o quanto o filme deixa claro, né, que os adultos não ouvem as crianças. Uhum. Isso é uma coisa realmente pra gente olhar agora que a gente é adulto e falar, putz, a gente tava do outro lado, e olha onde a gente tá agora, né? Será que a gente tá ouvindo das nossas crianças, sabe? E você, Paulo? O que você acha da relação dessa turma da Mônica ou turma do Cebolinha? Uma coisa que eu achei muito legal no filme é que, assim, não é aquela relação de amizade ideal, até porque idealizar as coisas não existe. Eles têm lá as suas discussões, eles têm lá os momentos em que eles duvidam uns dos outros, mas no fundo eles são muito unidos, eles são amigos porque é uma relação pura e que nasceu a partir da convivência lá no bairro do Limoeiro. Talvez o melhor exemplo de como que funciona a relação deles é lá no final
final em que eles precisam atuar juntos para poderem salvar o floquinho. Cada um deles usa uma habilidade específica. Cada um tem, a Magali, como ela é magrinha, ela consegue entrar nos lugares. O Cascão corre bem. A Mônica, ela é muito valente. O Cebolinha, ele até brinca. Ele irrita todo mundo. Então, isso talvez seja a melhor tradução do que significa a relação de amizade entre eles, né? O quanto eles se complementam, né? E ao mesmo tempo, eles não precisam estar bem o tempo todo. Eles têm as dúvidas, eles têm as brigas, que nem a briga que tem logo no começo da história entre o Cebolinha e o Cascão, que o Cebolinha falou assim, nossa, eu acho que o Cascão, ele não quer saber mais de mim, né, ter aquele momento lá inicial. Quando ele tá com a mãe. A mãe tá fazendo um curativo nele. E a mãe até fala, filho, mas será que ele não quer brincar de outra coisa? Tem esse estresse, né, de criança mesmo. A gente olhando do topo da nossa cidade, falando assim, cara, problemas bobos, mas que problemas gostosos, né? A gente fica com aquela vontade assim, como gostaria de ter só esses problemas na minha vida. Ai, amigo, olha, discordo de você aqui com todo respeito, tá? Mas sem querer causar polêmica, mas eu acho que esses problemas que eles têm são os mesmos problemas que a gente tem na fase adulta, sabe? São os mesmos. São fases, né, Du? São fases. Uma coisa é que, assim, eu gostaria de ter esses problemas deles agora. Não quando eu era criança. Porque quando você é criança, isso é o fim do mundo. Isso é uma coisa, mas também eu acho que... Eu gostei muito, alguns minutos atrás, quando vocês falaram assim, né? Eles brigam, mas eles se amam. E aí eu ia entrar falando, igual a gente aqui, né? Que a gente briga e a gente se ama. E é isso, sabe? Isso não é uma briga, né? Isso é uma discussão. Sim. E assim, é uma coisa tão de confiança entre todo mundo quando você tá entre amigos, que você pode virar e falar, por exemplo, Paulo, você tá falando um monte de besteira, eu discordo de você, e ele não acha que a gente está tirando ele do grupo, que ele tá sendo abandonado e que o mundo está acabando. Ele vai olhar e falar assim, essas pessoas continuam erradas porque eu tenho razão e elas não, e a gente vai falar, você está errado e a gente tá certo, e a gente vai continuar vivendo junto, tá tudo bem, sabe? E eu acho que o lance da amizade, ela realmente é isso que pode começar lá na infância, ela pode se desenvolver na fase adulta, mas ela tem essas coisas, né? As nossas relações, elas precisam também do conflito e da diversidade de opiniões pra gente poder crescer. E essa história, ela mostra muito isso, né? Agora, qualquer um aqui que passasse por um problema, os outros todos fariam o que fosse possível para os outros para poder ajudar, entendeu? E é isso que a gente faz por amigos, né? Seja quando a gente é criança em busca de um cachorro verde, ou quando a gente é adulto, que a gente, sei lá, manda um pix, liga de madrugada, faz uma call, sabe? Enfim, visita, né? São formas diferentes, mas eu acho que a base do sentimento e da relação é a mesma, entende? Ao menos pra mim gente. Não sei se eu tô sendo muito inocente em expor como que eu visualizo, né, as minhas relações com os meus amigos, assim. Mas eu concordo com vocês que pra quando a gente é criança tudo parece muito mais intenso e muito mais, né, para sempre. Até porque cada fase da nossa vida, os problemas têm um peso diferente, né, dependendo da nossa maturidade, de como nós sabemos lidar com eles. Sim. É verdade. O que uma criança fala de eu nunca mais quero falar com você. Um adulto sabe que isso nunca mais não existe, que não é bem assim. Mas para uma criança, aquilo é desesperador. Claro. O nunca mais é enorme, tem um peso. Nossa, assim, o meu mundo caiu. Então, cada fase tem seu problema, tem sua... É verdade. Tem seu desafio. Se bem que depois de 2018 a gente realmente percebeu que às vezes o nunca mais é uma solução, né? Tipo, quem votou naquele que não deve ser nomeado para a gente não prejudicar o nosso episódio, não quero conviver com você não, né? Tipo, não dá pra conviver com fascista, sabe? Então, às vezes o nunca mais existe. Casos, né? Nunca mais existe pra adulto também, sabe? Então... Tem casos e casos. Há momentos. Mas enfim, gente, eu preciso fazer um comentário aqui, que a gente tá falando sobre isso, me veio a cabeça que eu falei do Floquinho, que eu achei super legal a cena que o Maurício de Souza aparece na banquinha de jornal. É o nosso Stan Lee. Sim. É o nosso Stan Lee Tupiniquim. Sim! É o nosso Stan Lee. E assim, pra mim o maravilhoso ele vira e fala assim, ele é verde? E as crianças olham pra cara dele como quem diz...
E daí, é claro que ele é verde, super natural de ser verde. E a gente olhando pra cara dele falando, quer dizer que você ouvia a gente falando esse tempo todo, né? Se ele era verde mesmo. E você manteve o bicho verde, né? Mas a carinha, né, da Mônica e da Magali olhando pra cara dele de, ué, mas que pergunta mais desnecessária, com tantas possibilidades de perguntas, você vai perguntar se ele é verde? É claro que ele é verde. Só... Muito bom, né? E o quão sujo era esse cachorro pra ele ser verde no quadrinho? Fica a dúvida aí, né? E guardar aquele tanto de coisa dentro do pelo, né? Maravilhoso. Que a gente vê mais no quadrinho. No quadrinho. Não, e a gente também precisa falar do papel do louco, né? Eu posso não ter gostado da substituição, mas a cena em si é maravilhosa, sabe? Sim. É maravilhosa e é um prato cheio pra quem é fã da turma e já acompanhava as histórias do louco, geralmente nos gibis do Cebolinha. E eu amo o louco. Nossa, o personagem é muito engraçado. E tô pra te dizer que essa cena, eu acho que ela tá também no momento da história que, assim como no episódio anterior a gente falou que nesse momento da história foi a cena que mais marcou a gente, né? Eu acho que essa cena com o louco e o Cenourinha é a cena que dá realmente o tom pro filme, sabe? Porque tudo que acontece ali, a interação do louco, você fica fascinado e o Cebolinha conversando com ele e não é Cebolinha porque é Cenourinha e não sei o quê. E aí o louco vira pra ele e lembra ele, né? Você só não esquece do que é mais importante, né? E aí ele olha com aquela cara de, eu sei, mas a gente não pode esquecer que o Cebolinha tava em dúvida, né, com relação às amizades dele naquele momento. Então, é através da conversa com o louco que fica muito clara essa importância dos laços que eles têm entre eles pra gente que tá assistindo o filme, né? Não para o Cebolinha, mas pra gente, né? Concordo, Dom. Também gostei também das trocas constantes de comunicação, né? Porque ele confunde o Cebolinha a partir de pequenas metáforas, né? Aí ele tem um momento em que você, olha, tudo que eu falar a partir de agora é o contrário. Aí ele começa a falar um monte de coisas absurdas, assim. E aí no final... Eu não me lembro agora o que ele fala pro Cebolinha, que é algo que ele vai precisar resgatar mais à frente na narrativa. E aí o Cebolinha vira pro louco e fala assim, ué, mas isso aí é pra eu entender ao contrário? Aí o louco vira pra assim, será? Ele fala basicamente da importância da amizade, né? O quão louco é você confiar em pessoas que você conhece. Assim, resumidamente é isso. E ele fala, mas isso é pra eu pensar ao contrário? Ele fala, será? Porque a amizade não é a maior loucura que a gente faz na vida, gente? Sabe? Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias? Sim, mas onde? Perdidos na Estante. E aí a gente chega nesse final de arco, né? Com um calorzinho no coração, já pensando o que vamos fazer a seguir. E eu não vou entregar qual vai ser o episódio que vem. Vou deixar pra vocês descobrirem na próxima semana. Quero que vocês todos estejam convidados para vir, né, junto conosco. Vai ser uma grande festa, uma grande reunião, né, aquelas nossas bagunças gostosas, né. E queria que você, Domênica, e você, Amanda, se despedissem e falassem um pouco como as pessoas podem encontrar vocês na internet. Fala das suas redes sociais, por favor. Claro, vamos lá. Pessoal, como sempre é um prazer estar aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, tanto quanto eu gostei de ler, assistir o filme, tá aqui com os meus amigos, foi ótimo, adoro gravar podcast com vocês. E vocês me encontram no Twitter e no Instagram, @Domenica_Mendes, no podcast Estúdio 31, falando sobre produção de podcast, através da iniciativa @o podcast delas, e lá no Twitter, mas principalmente no Instagram, eu tô sempre compartilhando. Estou buscando, gente, sempre não, estou em um desafio pessoal, muito me baseando aí no nosso amigo Frango, né, o nosso galináceo favorito, podcaster freelancer favorito da podosfera brasileira, para voltar a assistir mais filmes. Então fiz lá um destaque no meu Instagram, onde eu vou postando os filmes que eu tô assistindo. Toda vez que eu termino uma temporada de série, eu acabo falando lá também, dando umas dicas. Então, pra quem gosta de livro, filme, série, música, podcast, pode me seguir que
com certeza eu tenho muito pra compartilhar e tenho muito pra conversar. Então comenta aí no episódio e pode me chamar pra conversar a hora que vocês quiserem. E você, Amandinha, como é que a gente te encontra? Lá no Instagram, porque você não tem Twitter, mulher sábia. Então, lá no Instagram sou a @manda_barreiro. Eu não posto muito, mas tem fotos de gatinhos e eu espero comprar vocês com isso. Também vocês podem me ouvir aqui e ler as minhas resenhas, minhas opiniões lá no Ficções Humanas junto com o Paulo. Fala aí, Paulo. Então, o pessoal pode me encontrar por aqui, no Perdidos na Estante, reclamando quase sempre, resmungando quase nunca, ou nas redes sociais do... Fake news isso aí, hein? Fake news. Manda no WhatsApp esse episódio também. Ou no Ficções Humanas, no ficçõeshumanas.com.br, nas redes sociais do Ficções, que é o @ficçõeshumanas no Twitter, ou @ficções_humanas no Instagram, ou no Twitter do Perdidos. Estou lá também, colocando as últimas novidades do mundo de Hollywood e suas adaptações. Gente, quero me despedir de vocês, agradecer a atenção de todos, e agora eu vou chamar o assistente que vai dar alguns recadinhos para vocês, e espero ver vocês na próxima semana aqui comigo, com a Dor, com a Amanda, com todo mundo. É isso aí, e até a semana que vem. Até lá, pessoal. Fiquem bem. Tchau, tchau. Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me/leitor_cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twitter.com/perdidosestante e instagram.com/perdidosnaestantepod. Você ouviu o podcast Perdidos na Estante. A apresentação foi de Paulo Vinícius, Domênica Mendes e Amanda Barreiro. A pauta foi de Paulo Vinícius, o assistente Leonardo Tremesquim. Esse episódio foi produzido graças aos nossos apoiadores. Vocês moram no nosso coração, vocês são o sangue que corre em nossas veias. Sem vocês, nós não chegaríamos tão longe. Então, continuem nos apoiando e fica aqui os agradecimentos especiais a Abner de Souza, a Irichu, a Alessandra Rocha, a Aline Bergamo, a Mauri Silva Lima Filho, Caio Amaro, Carolina Mendes, Carol Vidal, Cláudia Rodrigues, Clécius Duran, Deise Cristina, Edgar Egawa, Fernanda Cortez, Igor Bajo, Janaína Vieira, Lara Prado, Leandro Gomes, Lucas Domingos, Lu Bento, Luiz Silva, Marina Kondratovic, Marina Jardim, Melissa de Sá, Nielson Rocha, Priscila Rúbia, Ricardo Brunoro, Rodrigo Leite, Nilda, Sidney Andrade. Muito obrigado a todos vocês. Vocês são o laço do nosso podcast. Amanda Barreiro, faça uma sinopse, e é uma sinopse que tem a ver com o nosso papo de hoje, como se você fosse uma criança de 5 anos apresentando seu filme favorito pra tia da escola. O bom é que eu não preciso nem mudar a voz, né? Não preciso nem fingir, né? Eu sei que o Paulo tava chorando de rir, né? Não tá, eu cara. não quis atrapalhar. Não tá, gente. Eu só sei que o Thiago vai se esbaldar com isso. Nossa senhora, socorro. É isso. Ai, gente. Como foi a experiência de vocês com o filme? Ah, meu. Vamos lá. Antes que o Paulo venha e acaba com o episódio como ele costuma fazer, então eu vou lembrar ele que host não tem que ficar dando opinião, só tem que apresentar programa. Vixe. Nossa Aquelas que dá senhora. briga, né? Defenderei o meu filme, entendeu, Paulo? Vou defender meu filme. Inclusive, recomendo que vocês assistam com cachorros, porque o Farofa ficou super interagindo com os cachorros latindo no filme. O Falofa gostou do Floquinho? O Farofa gostou do Floquinho, né? Ah. O Farofa aprovou o Floquinho. Oh. E eu acho que é um filme bacana. Eu tô muito ansiosa pra assistir o Lições, sabe? Uhum. Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.